Você está na Catedral da Família em Goiânia. Aleluia. Você que está nos assistindo pela internet, você que baixou esse vídeo, você que mora pertinho da sua casa aqui em Goiânia, a Catedral da Família, pastor Saulo, pastora Cássia e um povo de Deus aleluiado está te esperando para cuidar de você, para te amar e para te abençoar. Venha nos visitar em nome de Jesus, amém? Você pode se assentar. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre blindagem, sobre proteção espiritual. Por que a vida de alguém dá certo, outra vida dá errado? Você viu pessoas assim que tudo dá certo na vida dela? Tudo dá certo. E tem gente que fala assim: pastor, para mim é o contrário, dá tudo errado. Eu quero dizer para você que felicidade não é fruto do acaso. O mundo espiritual é um terreno que você vai semeando, que você semeia, você colhe. Não adianta você querer dizer assim: não, eu fui aqui atingido porque o inimigo foi e me escolheu e está me perseguindo. Não existe isso. Provérbios capítulo 26, verso 2 diz o seguinte: que a maldição sem causa não virá. Existe uma razão para a perseguição, para que os sintomas de perseguição venham sobre nós. Existem 6 palavras na Bíblia. Existem 6 palavras, pelo menos, que são traduzidas para o português com a palavra maldição. Diga maldição. Uma delas é anátema. Anátema, por exemplo, é o castigo de Deus por causa do pecado. Josué, ele diz que Jericó é anátema. O apóstolo Paulo, em Gálatas, diz que aquele que pregar um outro evangelho diferente desse é anátema, maldito. Existe uma outra palavra chamada raca, ou racá. Mateus capítulo 5 diz: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que se encolerizar contra seu irmão, ou disser ao seu irmão tolo, ou disser raca, será réu do fogo do inferno. É aí a palavra maldição no sentido de praga lançada. É aquela praga que Jacó lança sobre Raquel sem saber. Capítulo 31, Raquel, ela rouba os ídolos do pai. Então Jacó diz: aquele que roubou, esse morrerá. Ele libera uma palavra no mundo espiritual que cumpre na vida da mulher que ele amava. Ela morre lá em Belém, no caminho de Belém, na região ali de Efrata, território de Judá. 4 capítulos depois, no capítulo 35, morre ela. Então, essa palavra maldição, no sentido de praga lançada, é uma outra história. E tem a maldição como repetição, que é arar, como perseguição. A pessoa fica aprisionada dentro de um lugar como se estivesse assim, enjaulada, presa por encantamento. Pastor, esse mal não sai da minha família. Na minha família, todas as mulheres, todas elas são traídas pelos maridos e são abandonadas. Na minha família, todo mundo ganha dinheiro até os 40 anos, depois fica pobre e passa o resto da vida miserável. Na minha família, todo mundo, pastor, morre por uma determinada enfermidade que atinge a gente. Eu não sei o que acontece conosco, parece que o mal colou na gente e não solta mais. E a respeito disso que a gente vai falar hoje. Por que tem famílias que são protegidas e outras famílias não são? Pode passar, Anderson, por favor. 10 leis de liberdade para a família, pode passar. A omissão dos pais numa hospedaria ao longo do caminho. O Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião o Senhor o deixou. Moisés é uma das figuras mais proeminentes da Bíblia e especialmente no Novo Testamento. Moisés é um homem que é chamado por Deus, que pega numa ponta um povo que não é povo, e numa outra ponta entrega uma nação com um código de leis sanitárias, de leis de adoração, um povo que se torna então uma nação poderosa, e que conquista a terra que mana leite e mel. Ele foi o maior libertador. Você quer aprender sobre libertação? Estuda o livro do Êxodo. Ali você vê que Israel sai do cativeiro e não tem batalha. Não tem batalha espiritual. Só existe libertação pelo sangue do Cordeiro da Páscoa. Não existe liberdade sem sangue. Não existe libertação sem sangue. Tem muita gente, eu falei ontem aqui, que vê o invisível, mas não consegue ver o visível na cara dela. Tem muita gente que diz: Deus me disse, Deus me falou, Deus me contou, o Espírito Santo me disse. Gente que toma o nome de Deus em vão, que quer animar, que quer desafiar, que quer trazer uma palavra de esperança, às vezes faz sem maldade, sem vaidade, mas faz aquilo que Deus não mandou falar. Moisés,
Ele é um homem que ele encontra com Deus, aonde? Uma sarça ardente em Horebe. E ali ele tenta se esquivar da missão dele, e Deus diz, ele fala assim: Deus, eu sou um homem pesado de falar, de ontem, de anteontem, eu nunca soube falar. Ele falou assim: quem fez aquele que fala? Quem fez o surdo? Quem fez aquele que ouve? Quem fez o mudo? Quem fez aquele que fala? Não sou eu, Senhor? Vai, serei com a tua boca. Deus, no capítulo 7, no verso de número 1 do livro do Êxodo, diz assim para Moisés: tu serás como um Deus para Faraó. Quando nós falamos de libertação, o livro do Êxodo é um manual de libertação. Agora, você quer um manual de guerra? Leia o livro de Josué. Josué, gente, ele enfrenta todo mundo, ele derruba a fortaleza espiritual de Jericó, ele retoma a cidade de Ai, perdida pelo pecado de Acã, ele luta contra os 5 reis de Laques, de Jarmute, de Eglon, de Jerusalém, ele derrota uma confederação de inimigos. Gente, pensa no homem que vai para a batalha espiritual e sai da guerra sem um arranhão. É Josué. Quer aprender de batalha espiritual? Estuda Josué, você vai aprender muito. Agora, esse homem é um homem que diz a Bíblia, quando você pega o capítulo, quando você pega a Bíblia, os capítulos de Êxodo, você vê que ele tira de Israel 600 mil homens fora as suas famílias. Então, fazendo uma conta por baixo aí, porque judeu é um povo que gosta de fazer filho, eles tinham pelo menos de 2 milhões a 3 milhões de pessoas. Pensa num libertador, de uma pessoa que tirou do cativeiro mais de 2 milhões de pessoas. Já parou para pensar nisso, gente? E qual o problema, pastor? O problema foi que ele esqueceu da casa dele. O problema foi que Moisés esqueceu do filho dele. É gente que prega e fala de Jesus para todo mundo, mas esquece da família. Eu tenho tratado de filhos de pastores. Esses dias atendi um jovem, ele falou assim: pastor, na minha cara era o seguinte: tudo que sobrava era para mim. Eu não quero mais essa camisa, dá para o filho do pastor. Essa calça está velha, dá para o filho do pastor. Esse brinquedo está quebrado, dá para o filho do pastor. Isso aqui, gente, isso é maligno. Porque o pastor é aquele que ministra na casa de Deus a palavra de Deus. Ele é merecedor de duplicada honra. E se você ganha 1.000, ele tem que ganhar 2.000. E se teu carro é novo, o carro dele tem que ser a 0. Isso não é brincadeira, gente. O princípio da honra é um princípio que traz sobre nós mesmos o quê? A bênção do Senhor. Só que hoje a gente lida, quando se fala desse tipo de coisa, todo mundo está pensando assim: não, ele está legislando em causa própria, e não é nada disso. Deus diz: a quem honra, honra. E Moisés é um sujeito que tem honra, só que ele se esquece do seu filho. Já viu gente que ganha todo mundo para Jesus, esquece de falar de Jesus para o filho? Esse rapaz, ele disse que chegava para mim e falou assim: pastor, eu me lembro de um dia, meu pai se ajoelhou na porta da igreja e ensinou um garoto a assoviar. E eu falei: meu pai sabe assoviar? Ensinou um menino a assoviar na porta da igreja. Mas quando chegou em casa, eu falei: pai, me ensina a assoviar. Ele: eu estou cansado, eu vou dormir, depois eu te ensino. Meu pai nunca me ensinou a assoviar. Parece uma bobagem, mas aquilo atingiu o coração do menino, feriu de tal maneira a vida dele, que traumatizou aquele jovem. Ele nunca mais se consertou. Por quê? Porque o pai repetidamente chegava na igreja, brincava com todas as crianças, esquecia do filho dele. Eu quero dizer para você, a razão para as nossas famílias serem feridas é porque nós descumprimos as leis de alegria, de felicidade, de paz que Deus nos dá na sua palavra. Existe um caminho de felicidade para a nossa casa, existe um lugar de restauração da nossa casa. Eu tenho visto famílias sendo absolutamente reconstruídas, restauradas e transformadas quando o Evangelho de Jesus entra. Eu não nasci numa casa de crente. Meu pai era ateu, querido, ateu. Minha mãe foi criada dentro de um colégio de freiras. Eu aprendi o quê? Eu aprendi a ser católico. Aí um dia fui me confessar, o padre me deu a Bíblia. Gente, que padre louco é esse? Me deu uma Bíblia, chama Ave Maria a Bíblia. Ela, se você vira de lado assim, ela é cor de rosa. Não sei se vocês já viram essa Bíblia assim, ó. É cor de rosa. Eu comecei a ler a Bíblia, foi a penitência. O que você vai ler? Salmos. Eu comecei a ler os Salmos, me converti, gente. Eu me converti lendo Salmos e Provérbios. O interessante, gente, é que Fabíola, aí o negócio o caldo vai entornar. Pastora Fabíola, essa benção aqui, nasceu num terreiro.
Mãe dela, mãe de santo, chefe de terreiro. Tem muita gente. É interessante que eu lido com essa questão de libertação, e lá na igreja tem um culto que acontece toda sexta-feira. Aí quando tem alguém lá, vai um visitante, vai alguém que manifesta um espírito imundo. Gente, quarta-feira ele está lá no meu gabinete. Toda quarta-feira eu faço atendimento lá, quarta e quinta-feira. Fazia, né? Agora eu parei de fazer. Aí de vez em quando manifesta lá um espírito e diz assim: meu nome é Legião. Querido, olha para mim aqui, querido. Presta atenção nisso agora. Uma legião é mais frágil do que uma mosca diante do sangue do Cordeiro. Muita gente temendo o diabo, quando deveria temer o pecado. O que mata, querido, é o pecado. Por que a minha família é atingida? Porque eu ignoro princípios de Deus de felicidade. Não ande por esse caminho. Não, eu vou andar. Não tolere esse pecado. Não, eu vou tolerar, inclusive vou chamar para dentro da minha casa e vou ensinar meu filho a fazer isso aí. A qualidade de vida espiritual do seu filho vai depender de você. Se você não ora, teu filho não vai orar. Se você não jejua, teu filho não vai jejuar. Se você não busca a Deus, teu filho não vai buscar a Deus. Tem muita gente que está se perdendo dentro de casa. E aí depois o papai vem aqui, vem pedir para o pastor orar. Domingo de manhã tem escola bíblica dominical, mas no sábado o papai pega o filho para a festa de 15 anos. Aí domingo ele não acorda, não, pastor, ele está cansado. Mas como é que você pode estar cansado para se encontrar com Deus? Nós ignoramos os princípios e depois disso nós jogamos a culpa em cima de Deus. Estou perseguindo, ou então foi o diabo. Não foi o diabo não, querido, foi você. Nós é que tomamos caminhos de morte. Pode passar, Anderson. Anderson? Ah, está aí. Qual o maior dos mandamentos? É o amor, mestre. Qual é o maior mandamento da lei? Diga assim, da lei. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Diga assim, destes dois mandamentos depende toda a lei e também os profetas. Só dois mandamentos: ame o Senhor e ame o teu próximo. O amor que vem na vertical, o amor que vem na horizontal. Eu estou me relacionando com meu Deus e meu Pai que está nos céus, eu estou relacionando com meus irmãos que estão aqui do meu lado. Pode passar, Anderson. Portanto, ninguém, diga ninguém, ninguém, diga assim, ninguém, nem eu, cutuca o vizinho assim, nem você, aponta para o pastor assim, nem o pastor, pode apontar para mim, nem você, pastor Lobo. Ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conhecidos do pecado. Romanos 3:20. A lei me salva, eu vou cumprir os 10 mandamentos, vai me salvar? Não vai salvar. A lei não salva ninguém. O Salvador é Jesus Cristo. Ele recebe honra, glória, louvor, majestade, domínio, poder. Ele é aquele que salva, Ele é o Salvador. Confiar na lei, gente, é ter outra alternativa à salvação de Jesus. A lei não te salva. Pastor, então para que serve a lei? Pode passar, Anderson. A lei me protege de pecar e de atrair sofrimento para a minha vida e para a minha casa. Não cuideis que vim destruir a lei, os profetas, não vim abolir, mas cumprir, porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. A lei me salva? Não, mas me livra da desgraça. Por que Deus diz, não matarás? Por que Deus diz, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo? Por que Deus diz, não roubarás? Por que Deus está me dando uma série de orientações? Porque Deus conhece o coração do homem que sai da escravidão.
Essas palavras são dadas para o povo de Israel. Em sequência, na saída do povo de Israel, da onde? Do cativeiro. Era um povo acostumado com os açoites do inimigo. Era um povo que vivia debaixo da escravidão, que não sabia o que era descanso e não sabia o que era o sábado. Era gente que estava acostumado a obedecer o feitor de escravos. Gente escrava. Gente que não conhece esse Deus, que diz assim: olha, eu sou aquele que te tira das terras da escravidão. Pode passar, Anderson. Já passou. Do 1º ao 4º mandamento, o homem se relaciona com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de ídolos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E lembra-te do dia do sábado para o santificar. São 4 mandamentos. Para quê? Para você aprender a se relacionar com Deus do jeito dele. Eu vou lá e vou adorar a Deus do meu jeito. Não, é do jeito do Senhor. Mas existe mandamentos para que a minha vida seja feliz com a minha família. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o 1º mandamento com promessa. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo e não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. O que a gente está falando aqui? Deus está nos dando um caminho de alegria. Vocês conhecem, sabe por que Deus deu 10 mandamentos? Você conhece essa história? Conhece? É piada, tá bom, gente? Deus chegou para o povo árabe assim e falou assim: eu posso te dar um mandamento? Ele perguntou: qual? Não roubará. Não, vai acabar com o nosso comércio exterior. Aí chegou para o povo turco e falou assim: posso te dar um mandamento? Não dirás falso testemunho quando você vai acabar com a nossa fofoca. Aí chegou para o povo sírio e perguntou o seguinte: pode dar um mandamento? Ele: qual? Não adulterarás. Não, só vai acabar com o nosso happy hour na sexta-feira. Até que chegou no povo judeu e Deus perguntou: posso dar um mandamento? Aí o judeu perguntou: quanto custa? É de graça, então manda 10. E aí nós recebemos 10 mandamentos. 1º mandamento: não terás outros deuses. E Deus falou todas estas, diga assim, palavras. Você vê que ele não fala mandamento, diz palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. É gente que coleciona para si esperança naquilo que não é Deus. Quando eu me casar, eu vou ser feliz. Quando eu passar no vestibular, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu tiver dinheiro, pastor, aí eu vou ser feliz. É gente que, em vez de confiar no Senhor, confia nas coisas. Nós vivemos numa igreja hoje evangélica brasileira, de corte protestante, que é animista. Sabe o que é uma igreja animista? É que coloca poder nas coisas. Coloca poder no sal grosso, no óleo da unção, no copo da água que o pastor ora, a água benta. Uma igreja animista é uma igreja que coloca a esperança naquilo que não é Deus. É gente que está buscando por aí: não, vamos passar ali, botar a mão no manto, quando eu tocar no manto, é isso que vai acontecer, eu vou ser curado. Querido, Jeremias capítulo 2, a partir do verso 13, Deus diz o seguinte: o meu povo cometeu contra mim 2 crimes, ele me abandonou a mim. Pensa nisso aqui, fonte, olha para cá, gente, olha para cá, fonte de água viva, está aqui, está Deus, tá bom? E aí ele foi e cavou para si cisternas rachadas que não retém água. Cavou assim uma vala, cavou um buraco, cavou um poço que junta, sabe o que? Esgoto, sujeira. É mais ou menos o seguinte: o povo, em vez de se alimentar e ter esperança e buscar saciar a sede e no Senhor, vai na privada. Já foi na privada da sua casa? Vai na privada da sua casa, pega um copo d'água, olha, e bebe. Em vez de beber do Senhor, vai saciar a sede, sabe aonde? Com os outros. Não terás outros deuses diante de mim. O Senhor é o único Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos.
Queridos, agindo Deus, quem impedirá? Mas você não espera no Senhor, você quer dar o teu jeitinho. O que é tomar o nome de Deus em vão? É não confiar nele. Deus diz: eu sou o único Deus, eu te basto. Eu sou bom para você, eu só quero o seu bem, eu escuto o seu clamor, eu estou sensível à sua dor, eu sou o único capaz de buscar você, eu liberto você da escravidão, eu dou tudo que você não tem, reconheço o meu amor por você. Não há Deus como o Senhor. Qual é o pecado do primeiro mandamento? É você duvidar de Deus. Qual é o pecado? O que significa não terás outros deuses? É você, em vez de confiar no Senhor, é você confiar em qualquer outra coisa que pode suprir a sua vida que não seja Deus. Tem muita gente que está dentro da igreja e que não confia em Deus. Tem muita gente que diz assim: eu vou dar um jeitinho porque Deus não vai fazer a parte dele, então eu tenho que fazer minha parte. E é gente que está quebrando a cara, que está se machucando, e que está ensinando seus próprios filhos a se machucarem, porque o seu filho está vendo que quando você está no sufoco, em vez de você apelar para o mundo espiritual, você apela para a carne. Pode passar. O crime de abandonar Deus. O meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas achadas que não retém água. Acaso Israel é escravo de nascimento? Pastor, por que a minha vida está presa na miséria, no sofrimento, na dor, no medo, na enfermidade? Por que, pastor? Não foi você mesma a responsável pelo que lhe aconteceu? Ao abandonar o Senhor, o seu Deus, o seu crime a castigará, a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus. É gente que no seu próprio coração, sabe o que significa se desviar? A palavra de Deus usa o nome apostasia, significa se afastar de Deus, como alguém que diz assim: eu não preciso mais de Deus. E nós fazemos isso todo dia. Todo dia. Quando você levanta e você não ora, sabe o que você diz no mundo espiritual? Eu não preciso de Deus, eu me viro. Eu me viro sozinho. Há uma palavra de arrependimento aqui. Há uma palavra que Deus diz assim: você está vendo porque que a escravidão tocou a tua casa de novo? Pode passar, Anderson. Número 2. Não farás ídolos. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas, debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Gente, idolatria é muito mais do que apenas você tem dentro de casa uma imagem de escultura. Aliás, você já leu o Salmo 115? Se você é católico e está aqui hoje, está ouvindo a gente pela internet, leia na sua casa o Salmo 113 da sua Bíblia. É a mesma coisa. A Bíblia católica, ela tem umas numerações que são diferentes, mas é o mesmo livro e tem o mesmo conteúdo. Você é católico, leia Salmo 113. Você é evangélico, leia o Salmo 115, diz assim: os ídolos nada são. Tem olhos e não veem. Tem boca, não falam. Tem ouvidos e não ouvem. Tem pés e não andam. Tem mãos e não apalpam. Tornem-se semelhantes a eles os que o adoram. Olha para mim. Você fica igualzinho o teu ídolo. Igual. Ah, pastor, eu sou devoto de São Neymar. Já viu São Neymar? Tem a turma que Neymar é o meu ídolo, pastor. Eu gosto de Neymar, sou fanático por ele. Aí o Neymar está jogando no Barcelona, você tem a camisa dele. Aí ele vai para o PSG, você compra a camisa do PSG. Ele faz uma tatuagem, você faz também. Você que tem cabelo, eu não posso falar, lá, o pastor está sendo despeitado. Não é? Você tem cabelo, você vai, ele corta o cabelo, você corta igual o cabelo dele. Na década de 80, tinha uma moça na televisão brasileira, uma moça loura, que fazia muito sucesso, o nome dela era Xuxa.
Gente, era ridículo, ridículo. Saía na rua, tinha um monte de mulher velha, vestida de Xuxete. É porque meu ídolo é a Xuxa. Eu quero que você entenda algo aqui, eu estou construindo uma lógica na sua cabeça para você entender. Você fica igual ao seu ídolo. Eu trabalho com libertação, querido. Você quer ver uma coisa? Tem gente que adora Santa Luzia. Quem é Santa Luzia, gente? É a padroeira dos cegos. Ela tem uma imagem assim, tem um pires na mão com 2 olhão assim. Pega o povo que adora essa santa aí. Todo mundo sofre com catarata, com glaucoma. Pastor, uma cegueira tomou conta da minha vida de repente. Você já viu gente que adora Santo Antônio? Pega as cidades cujo nome tem Antônio, Santo Antônio, não sei das contas. Vê o índice de divórcio da cidade. E é o santo casamenteiro. É o santo casamenteiro que morreu solteiro. Querido, você fica igual ao teu ídolo. Isso não é brincadeira. Quando Deus diz assim, não faça ídolos, isso vai atingir o que? Tua descendência. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42, 8, Isaías 45, 20, vai mais além. Ignorante, ele chama de gente ignorante, sem conhecimento, são aqueles que conduzem em procissão suas imagens de escultura, feitas de madeira, oram a deuses que não podem salvar. É gente que está buscando esperança, aonde não tem esperança. Eu fui com o meu pastor, na casa de uma senhorinha, gente, ela já tinha para lá de 70, 80 anos, vou ensinar uma coisa para você que eu ensino no estágio de guerra, demônio não gosta de velho não. Uma vez eu estava pregando assim na igreja, um velhinho gritou, glória a Deus! Demônio gosta de gente nova, para pecar, que tem energia para pecar. Gente, mas essa senhorinha estava terrivelmente endemoniada. E nós fomos lá na casa, chamaram a gente, aí foi lá pastor Sebastião e eu. Quando nós chegamos na casa, demônio, saio, não saio. Em nome de Jesus, sai, não saio. Em nome de Jesus, o vencedor, ó, foi ômega, sai, não saio. Me traz aqui o óleo que eu vou ungir, nada, não saio. Daqui a pouco tinha uma imagem maior que eu. Onde é que você está escondido? Estou no pé da estátua. Eu falei, pé da estátua? A senhorinha fazia as orações e botava debaixo do pé da imagem. Eu falei, alguém pega essa imagem e bota para fora de casa. Não, pastor, não pode, é a tradição da família. Meu pastor na hora falou assim, ah é? Então fica com o demônio, vamos embora, lobo. Quando a gente ia sair, aí um outro irmão mais razoável, não deixa que eu vou pegar. Gente, quando tirou a imagem da casa, o demônio, ó, vazou. Botou a viola no saco e vazou. Todo espírito imundo precisa de vínculo de pecado. E se tem algo que vai contra a glória de Deus, é a tal da idolatria. Por quê? Porque a idolatria diminui Deus, faz com que Deus caiba na tua mão, na tua carteira, numa fotografia, e aí você pode controlar ele. É mais ou menos o seguinte, para você entender, o meu pai, ele nunca deixava a gente dormir fora de casa, nunca. Aí, sábado eu ia para casa dos meus primos, aí a gente falava assim, dorme aqui hoje para a gente ficar brincando. Eu falava, não posso, meu pai não deixa. Mas eu falava para ele assim, pede para o meu pai, eu terceirizava. Idolatria é isso, gente. Idólatra é aquele que não tem intimidade com o pai, não tem comunhão com o pai, ele sabe que o pai só vai dizer não para ele não é filho de Deus. Aí ele precisa do quê? De uma alternativa. Mas quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, se você ainda acha que isso aí não faz mal, pega a gente que é dedicado no ventre, pessoas que são consagradas no ventre a uma entidade. Fulano vai ser o padroeiro dele. Olha para a vida deles, para você ver como é que não é aprisionado. A quantidade de gente que carrega no nome maldição é um negócio impressionante. Impressionante. É uma das primeiras coisas que quando eu olho o nome, tem nomes que eu já bato, olho e falo assim, aqui tem. Por quê? Porque faz um contrato. Olha para mim, querido.
A idolatria é um acordo espiritual, é um contrato firmado com as trevas, entenda isso. Você está pedindo para o ocultismo cuidar de você. Você está entregando a autoridade no mundo espiritual para um ser perverso cuidar de você, só que ele se disfarça de bonzinho. Então, quando a idolatria entra na sua vida, você, além de ficar cego, você transfere para os seus filhos e para as suas descendências o mesmo mal que você buscou para você. Entenderam isso, gente? Número 3, não tomarás o nome de Deus em vão, não tomarás o nome do Senhor teu Deus, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Êxodo 27. Esse pecado aqui, crente adora esse pecado aqui. Deus me disse, Deus me falou, o Espírito Santo falou para mim que não é para eu casar mais com você, vou te deixar. O Espírito Santo, ele vem aqui, firma uma aliança com o pastor, vamos junto, vamos caminhar junto. Daqui a pouco ele diz, não, Deus me fez mudar. O nome disso é tomar o nome de Deus em vão. É gente que é frágil, e aí, porque sua palavra é frágil, coloca o nome de Deus. Casamento é um negócio lindo. Você jura que você vai amar ela para sempre, até que a morte te separe? Juro. Você jura? Você vai ficar com ela até o fim. Juro, pastor. Daqui a pouco eu não te amo mais. Quando eu era garoto, a gente jogava bola, e aí a trave era o quê? Era o chinelo. Bota um chinelo lá, quando era na praia, você botava o chinelo em pé. Aí um chutava, gol, o goleiro foi fora, foi gol, foi fora, foi gol. Você jura? Jura sobre a Bíblia? Jura pela tua mãe mortinha, descabelada, debaixo de um trem? Você lembra disso? Por que que você jura? E Jesus diz, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, seja onde só você falava assim, sim, não, não. Sabe por que que você jura? Porque você é mentiroso. E como ninguém confia na tua palavra, você tem que jurar para dizer, eu juro, é verdade. Tomar o nome de Deus em vão, sabe como é que o povo toma? Sabe como é que o povo toma, pastor Leandro? O nome de Deus em vão? Você me empresta 100? Empresto. Se Deus quiser, ano que vem eu volto e te pago. Como se Deus quiser? É você transfere para as costas largas de Deus o seu pecado. Foi Deus que me fez assim pecador, pastor. Foi assim que Deus me formou. Eu sou assim. Você tomar o nome de Deus em vão. Você me empresta 50? Empresto. Deus lhe pague. Como Deus lhe pague? Gente, olha o que eu vou falar para você. Tem muita gente morrendo e perdendo filho. Viuvez precoce. Ela vem quando você desonra o Senhor assim. Sabe como é que filho de crente morre? Filho de crente morre aqui, ó, na borda do altar. Foi aqui que morreram os filhos de Arão, Nadab e Abiú, vendo o papai, que diz que ama o Senhor, construir um bezerro de ouro. Pega Êxodo 32, é gente que quando está na frente do pastor é uma bênção, quando o pastor sobe para falar com Deus, ele se desvia rápido. Vamos fazer um bezerro de ouro. Aí os filhos acham que servir a Deus é bobagem, pode tomar o nome de Deus em vão. É gente que sobe no altar brincando de pecado, e acha que Deus não está vendo. Olha para mim, querido, Deus está vendo. Provérbios capítulo 16, verso 1, diz que o Senhor pesa os espíritos. Pensa algo que não tem peso, é o tal do espírito. Não tem peso, mas Deus pesa. Capítulo 5 de Daniel, a mão aparece na parede, escreve assim a respeito do rei, Mené, Mené, Tekel, Parsim. Deus contou os teus dias, te pesou na balança e te encontrou em falta. Tomar o nome de Deus em vão faz filho morrer aqui. Sabe quem morre aqui? Rofini e Finéias, filhos do sacerdote Elias.
Gente, cuidado com essa história de você dizer que é de Deus e viver no pecado. Para de tomar o nome de Deus em vão. Deus não terá por inocente. Está pensando isso aqui é uma brincadeira, gente? Não é brincadeira. Por que você acha que Deus coloca esse argumento? Deus não terá por inocente aquele que tomar o meu nome em vão. Não brinque com isso. Número 4, descanse. Guardarás o sábado, lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos, mas no 7º dia, o sábado do Senhor, sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Isaías, Êxodo 28, descanse em mim, pois eu sou o Senhor do tempo. O que é o sábado, gente? O sábado é um sinal de liberdade. Agora o sábado, gente, não é o segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Quando você tem um tempo com Deus, ali é um Shabá. Shabá significa descanso. Como é que o senhor usa o mesmo nome, pastor? Peixe. Não, peixe a Páscoa, é outra coisa. O sábado, perdão. O sábado é o que? É um tempo de você descansar. Pensa uma nação que viveu 400 anos como escravo. Não tinha sábado, só tinha segunda-feira para ele. Todo dia era segunda-feira. Aí Deus diz o seguinte para eles: olha, não tenha medo. Eu vou cuidar de você. Descanse um dia. Você precisa de descanso. Pare, confia em mim. Na sexta-feira vocês vão pegar a porção dobrada do maná, mas no sábado você não vai pegar nada. Não, eu tenho que trabalhar, pastor, porque se eu não trabalhar, sabe como é que é. Aqui em casa, pastor, se eu não fizer as coisas, ninguém vai fazer. Eu tenho que correr atrás do prejuízo sempre, pastor. É gente que não vem para o culto porque tem que trabalhar. É gente que não para adorar porque tem que trabalhar. Agora, tem gente que faz o contrário. A Bíblia diz assim, repete comigo assim, ó: trabalharás 6 dias. Você tem que trabalhar, meu irmão. Tem muita mãe que o filho tem 18, 19, 20 anos, acorda meio-dia aí, véia, o que tem para almoçar? Qual o rango hoje? Você acha, mamãe, que você está fazendo bem para o seu filho? Você está pecando, mulher. E o homem também. Trabalhe. Faz assim, ó, faz assim. Diz assim, ó: Deus abençoa a obra das mãos. Tem que trabalhar. Quem não trabalha não coma. Mas vai ter um dia que você vai ter que descansar. Em Mateus capítulo 11, verso 28, diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, meu fardo que é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Deus, olha para mim, vou te ensinar algo aqui agora. Você que tem problema com sábado, eu vou contar um segredo, fica só entre eu, você e a fiel corintiana, tá bom assim? Jesus é o nosso sábado. Leia Hebreus capítulo 4 e você vai aprender que Jesus de Nazaré é o nosso descanso. Nós entramos nele. Mas por que a gente peca contra o Senhor? Quando a gente esquece de construir com ele, não é a catedral da família, é uma catedral no tempo. Descanse. Número 5, honra teu pai e a tua mãe. Gente, se tem algo que destrói a vida das pessoas, é isso aqui. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa, que o Senhor teu Deus te dá. Esse Êxodo 20:12, ele fala sobre autoridade. Não se revolte contra a autoridade e tenha vida em abundância. Honrar pai e mãe é gente que sai de casa sem bênção do pai, sem bênção da mãe, sai brigado, sai fugido. Que você quer aprender com gente que desonra pai e mãe? Sabe quem é o primeiro órfão da Bíblia? Satanás. Eu quero me colocar acima das trevas. Eu sei mais do que papai e mamãe. Papai e mamãe, papai não sabe nada. Agora eu sou doutor. Mamãe não conhece a vida, quem conhece sou eu. É gente que diz assim: não, papai está velho, vamos interditar ele agora para tomar o dinheiro dele. Gente, aprenda com Cã. Cã é irmão de Sem e Jafé. Ele desonra o pai. O pai está fragilizado. Ele desnuda o pai. E o filho dele, Canaã,
vive na miséria por causa disso. Ele atrai maldição. 3 vezes maldito em Gênesis capítulo 9. Vai hoje lá em Ramala, vai em Gaza, vai em Hebron, vai em Belém. Visita os territórios de Canaã hoje para você ver o que é. Miséria. É gente que acha que não precisa de bênção de pai e mãe. É gente que casa e acha que não, eu vou casar e vou ser feliz porque eu amo ela. Querido, você acha que se casar, em primeiro lugar, casar, você tem que casar com a bênção do seu pai e da sua mãe. Em segundo lugar, você tem que casar com a bênção e discernimento do seu pastor aqui na igreja. Casamento tem que começar aqui no altar. Ah não, pastor, a gente vai se juntar, os trapos, aí vamos ver se vai dar certo. Olha para mim que eu vou falar para você. Escute isso agora. Quanto maior for o número dos parceiros sexuais que você tiver, mais solitário você vai ser. O diabo odeia o sexo, odeia. Quanto maior a quantidade de parceiros você tiver, mais sozinho você vai ser. Porque Deus estabeleceu o sexo, sabe para quê? Para preencher as lacunas da solidão do coração do ser humano. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea ao meu lado, do mesmo jeito que eu, para me ajudar, porque eu sou incompetente sozinho. Desonrar pai e mãe, gente. Olha, tem muita gente que tem que voltar para o papai e mamãe e pedir perdão. Tem muita gente que papai e mamãe já até morreu e não conseguiu pedir perdão para o pai e para a mãe. É gente que saiu de casa, em vez de sair com bênção, saiu que nem o filho pródigo, saiu para passar miséria. É gente que sai de casa que nem Jacó. Jacó estava pensando que estava sendo muito esperto. Eu vou juntar com a mamãe para passar a perna no meu papai e no meu irmão. Gente, aquela mentira, aquela desonra de Jacó com Isaac, sabe o que custou para ele? 20 anos como escravo na casa de Labão, a pior autoridade do Antigo Testamento, esse homem, Labão, que pega as 2 filhas e lança na arena de um casamento bígamo com o mesmo homem. Você acha que desonrar pai e mãe é bom? Acha? Você acha que você vai ser feliz? Olha para mim, mundo espiritual é terra fértil. O que você planta, você colhe. O que você plantar, você vai colher, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher, porque aquele que planta vento, colhe tempestade. Querido, aquele que semeia na carne colhe corrupção, mas o que semeia no Espírito colherá da vida eterna. Peça perdão para o seu pai. É gente que desonra a autoridade. Esse capítulo de Gênesis capítulo 20, ele vem falando de gente que não honra a autoridade. É gente que é incapaz de pedir perdão. É mulher que não se submete e racha a casa. E a casa está dividida, um vai para o lado, outro vai para o outro. E ela não quer saber de liderança, ela quer liderar. É o espírito de Jezabel operando dentro da casa de Acabe. Alguém já viu aqui Exu Jezabel manifestar? É horrível. É horrível. É gente que é insubmisso o tempo todo. Aliás, eu vou falar mais um pouquinho. Eu vou voltar ao capítulo 2. Vocês pensam que essas coisas aqui são bobagem? São conselhos de Deus, querido. Isso aqui são palavras de vida eterna para mim e para você. Deus manda escrever numa pedra, sabe para quê? Olha, você pode esquecer tudo, esse aqui você não esquece não. Porque sua família é para ser liberta e ser feliz, você tem que cumprir isso aqui. Isso aqui não vai te salvar, porque quem salva é Jesus. Mas se você cumprir isso aqui, sua família vai ser uma bênção. Vocês lembram no ano passado? Um homem entrou numa escola, num berçário, numa creche, jogou gasolina, jogou álcool e queimou um monte de criança. Quem é que lembra disso aí? Eu sempre pego, eu trabalho com libertação, então eu sempre tenho que encontrar. Quando eu vejo qualquer tipo de manifestação assim, eu tenho que encontrar um referente bíblico para eu trazer uma explicação bíblica para isso. Na hora, no momento que eu vi, as crianças foram queimadas. Gente, vamos lá. Qual o demônio denunciado na Bíblia que queima a criança? Moloque. Moloque. Não passarás o seu filho no fogo. Não entregarás o seu filho a Moloque. Qual o demônio, referência no Brasil hoje aqui, ó, que gosta de criança? Qual é? Cosme e Damião. Quando
Quando essa notícia chegou, liguei para um amigo meu que trabalha com libertação, falei assim, ó, é Cosme e Damião. 2 dias depois, eu fui ler a notícia. Qual era o nome do sujeito? Damião. Você fica igual o teu ídolo que você serve. Igual. Ah não, pastor, ele era louco. Ele tinha um problema, estava afastado. Você nunca ouviu a Bíblia dizer que Jesus curava os loucos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos? Afluíam para ele os loucos, os endemoniados, os paralíticos e os lunáticos. Eu achava que louco e lunático era a mesma coisa. Vai ler a Escritura. Você acha que todo problema... Não, nós somos carne e osso aqui. Você tem problema de saúde que nem eu. Agora, os demônios, os piores demônios são os tais dos demônios de enfermidade. Havia uma mulher encurvada há 18 anos. Havia um homem aleijado no tanque de Betesda, João capítulo 5, há 38 anos. Havia uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos. Havia um jovem, Jesus pergunta, desde quando que ele está endemoniado? Desde criança, desde a infância. Então a gente acha que a gente pode pegar esses conceitos de desonra e jogar fora. Pode passar. 6, não traga desgraça para a sua vida. Não matarás. Não matarás. Esse é o menor versículo do Antigo Testamento. Não matarás, ponto. Não, pastor, não matarás, vírgula. Pergunta para o advogado. Eu sei que tem irmãos aqui advogados. Querido, preste atenção. O sangue, eu gosto muito de pregar perto de vocês aí. Estou doido para descer há muito tempo aqui, vocês nem imaginam. É porque senão perde ali a televisão. Queridos, preste atenção. Números capítulo 35 diz assim, ó. O sangue profana a terra. Ele está estabelecendo a lei da cidade refúgio. O sangue, ele profana a terra, e a terra clama na sua grita pela morte daquele que assassinou. Quando você estiver trabalhando no machado e cortando uma árvore, e aquela lâmina escapar, puf, e matar alguém, corre para a cidade de refúgio. Se você ficar lá, o sumo sacerdote vai te proteger. É uma figura da igreja. A cidade de refúgio fala muito da proteção que a igreja dá. Ali Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Estar em igreja não significa apenas estar debaixo desse templo aqui. Significa fazer parte de um povo que recebe de Deus o quê? Proteção e bênção. Por que quando alguém está doente, você tem que ir lá, chama os presbíteros, vão até lá e joga o óleo sobre a cabeça dele? É um testemunho para dizer o seguinte: ele faz parte do povo de Deus. O sangue é moeda de troca espiritual. O sangue, ele funciona como uma moeda de compra, porque não fostes comprados, nem com prata, nem com ouro, da vossa vã maneira de viver que você aprendeu com seu pai, que por tradição recebeu de vossos pais, mas com precioso, diga assim, o sangue. Gente, o sangue te leva no mundo espiritual. É o sangue que coloca você no mundo espiritual, porque nós entramos com ousadia pelo novo e vivo caminho, o caminho do sangue. Por que você acha que as religiões animistas ocultistas mandam matar galinha preta, bode preto, gato preto, garrote preto? Por quê? Você acha que o sangue é brincadeira? Quando Deus diz não matarás, olha, não desgrace a sua vida. Você já ouviu falar sobre a perseguição do assassino? Por que que Deus diz assim, foge para a cidade de refúgio? Vou dar um exemplo só. Gênesis capítulo 4, verso 10. Caim mata Abel. Caim, ele vai lá e acaba com a vida de Abel. Aí Deus chama Caim para uma conversinha. Cadê teu irmão? E ele é cínico. E ele bota a mão no bolso. Deixa eu ver se está aqui no meu bolso. Não, eu sou guardador do meu irmão. Deus diz, olha aqui Caim, segura essa, bota o cinto de segurança. O sangue do teu irmão, eu estou ouvindo ele, porque ele clama desde a terra. A palavra terra, ela vai aparecer 8 vezes aí. O sangue do teu irmão, não olha ali agora não, volta para o não matarás, Anderson, senão o povo vai se distrair, por favor, isso.
O sangue do teu irmão clama desde a terra. Lembra de Hebreus capítulo 11, verso 3? Que diz que o sangue do justo Abel clama até hoje? Lembra quando Jesus, em Mateus 23, ele fala assim: ai de vós, fariseus hipócritas, vocês adornam os sepulcros dos vossos pais, vocês estão dizendo que vocês são filhos dos vossos pais. Deus vai julgar vocês de todo o sangue inocente derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que você matou entre o santuário e o altar. Você acha que sangue é brincadeira? Você acha que você vai no terreiro, faz lá um negócio, um acordo espiritual com as trevas? Querido, as perseguições do sangue são implacáveis. A partir de hoje, Caim, você vai ser peregrino. Já viu gente que não para em família, pula de família em família, pula de romance em romance, pula de amor em amor, pula de cidade em cidade, pula de emprego em emprego? Você vai ser peregrino. Número 2, você vai ser vagabundo. Essa palavra não é minha não, está na Escritura Sagrada. Já viu gente que não consegue emprego nunca? Vai investigar para você ver se não tem sangue inocente. Vai ver se não teve tentativa de suicídio. Vai ver se ele não atropelou alguém e fugiu. Vai ver se não fez um aborto, se não pagou o aborto. Vai ver se não fez um trabalho com sangue inocente no terreiro. Vai ver. O sangue profana a terra. Você vai ser vagabundo. Mas quando você trabalhar, a terra não vai dar a sua força. É gente que trabalha. Pastor, saiu o 13º, já acabou. Nunca consegue. Você acha que quebrar o mandamento de Deus vai te fazer? Você pode ser salvo, querido, mas viver infeliz é muito triste. É muito triste. Pode passar agora. O aborto traz um legado de morte, depressão e destruição sobre a posteridade. Também clausura a pessoa em uma situação crônica de esterilidade em diversas áreas da vida. Sucesso profissional, financeiro, espiritual, sentimental é sempre abortado de forma traumaticamente surpreendente. É pai que pega a namorada do filho e vamos lá fazer um aborto. Olha, gente, quando você faz um aborto, você não está matando uma pessoa. Rebeca tem no seu ventre 2 filhos, eles brigam, Jacó e Esaú. Ela pergunta para Deus: o que é isso? Deus fala, sabe o quê? No teu ventre tem 2 nações. O maior vai servir o menor. Você está abortando uma nação. Você está abortando um sonho. Isso não é brincadeira. Não se brinca com sangue. Não se brinca de fazer invocações. Não acharás o nome desses deuses na sua boca. Êxodo capítulo 25. É gente que em vez de invocar o nome do Senhor, fica invocando as trevas com isso. Eu vou falar de algo aqui. Eu não sei qual é a visão do pastor e da igreja. Se for diferente da minha, o pastor me corrige. Não há problema nenhum. Eu não exorto a igreja. A única pessoa que pode exortar a igreja é o pastor Saulo. Porque ele tem a medida daquilo que ele deve fazer ou não. Eu não gosto, o meu negócio é libertar cativos. Eu não venho para trazer culpa sobre ninguém, eu venho para tirar de dentro da prisão. O Senhor me ungiu para libertar cativos. Agora nós estamos entrando dentro da igreja, uma doutrina, gente. E são pessoas que são assim, grandes nomes, ou talvez não tão grandes nomes, mas nós vivemos num tempo de cultura assim exacerbada na questão do pecado. Tem muita gente hoje falando sobre pecado, sobre tatuagem. Não, pode fazer. Gente, o que é uma tatuagem, gente? É uma marca de escravo. Pode passar. Pode passar, querido. Não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos. Preste atenção. Se você pega, por exemplo, quando Elias, ele luta, ele está ali junto com os profetas de Baal, no Monte Carmelo, e os profetas de Será. Lembra que eles se cortam todos? Não farás cortes no seu corpo por causa, nem tatuagem em si mesmos. Não recorram aos médios, não busquem os espíritas, pois vocês serão, diga assim, contaminados por eles. Eu sou o Senhor. Gente, às vezes, algumas oportunidades que eu estou fazendo atendimento, a pessoa chega na minha sala e fala assim: pastor, tudo na minha vida dá errado. Eu atendi uma moça, gente, pensa uma moça bonita. Ela não conseguia, ela namorava 3 meses, terminava o namoro. Tudo na vida dela terminava com 3 meses. Tudo terminava com 3 meses. E ela veio lá do norte do país para Curitiba para eu atender ela. Ela ficou segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ela já ia embora no domingo. Gente, quando você está fazendo libertação,
O libertador não é alguém que expulsa demônio, mas é alguém que primordialmente ele vai entender, ele vai buscar a razão daquela exploração demoníaca. Eu tenho que saber onde é que está o lixo para jogar fora, aí o demônio vai junto. Eu não conseguia entender. Aí eu não comento nada com a pastora Fabiola, nada, mas esse dia eu falei, amor, eu estou com uma dificuldade, a moça veio aqui, eu estou segunda, terça e quarta, eu não consigo encontrar, eu não consigo discernir, Deus não está me dando assim uma direção, eu estou investigando e eu não consigo mapear. Aí eu contei para ela o problema, ela não falou nada comigo, falou assim, amanhã eu vou atender ela com você. Chegamos junto na igreja, estava ela e a mãe dela. Aí eu peguei a moça, fui para o meu gabinete, a Fabiola pegou a mãe dela, foi para o gabinete dela. 15 minutos depois, ela bateu na minha porta. Não termina sem falar comigo. Eu falei, o quê? Antes de terminar, me chama. Qual era a história? A mãe, antes da filha nascer, ela tinha feito 2 abortos, aos 3 meses, ela abortou. Gente, o ventre dela se tornou o quê? Uma sepultura. O aborto traz um legado de morte, um convite para um espírito de morte. Tudo morre na sua vida. Tudo vai morrer. E a menina nasce aonde? Dentro de uma cova rasa, dentro de um sepulcro. E aquele espírito imundo está perseguindo ela e matando os sonhos dela. Vocês entendem isso? É por isso que hoje, você está pensando que você vai sair daqui cativo? Você que fez aborto, você que pagou aborto, não vai não, querido. O Senhor Jesus está aqui. Você pode se sentir a pior pessoa do mundo, escute o que eu vou dizer. Deus não destrói vidas destruídas. O nosso Deus é o Deus de restauração, de recomeço. Olha, assim como o Oriente diz do Ocidente, assim Ele afastou o pecado de nós. Vamos continuar, querido, pode passar. Está aí, ó. Tatuagem com contexto maligno. Pastor, toda tatuagem que sou unge manifesta demônio? Olha para mim. Não. Quando é que manifesta demônio? Preste atenção. Na maioria das vezes é o quê? São aqueles com contexto espiritual. São aqueles que são lembranças ou solicitações de proteção. Pode passar. Marcas de governo satânico. Vocês conseguem ver aí? Vocês sabem que a pessoa, quando trabalha no ocultismo, na magia negra, na bruxaria, ela faz marcas nos corpos? Você sabia disso? Marca. O espírito imundo fala assim, faz a marca. Eu tratei de um garoto, ele trabalhou nas 7 linhas da Umbanda, na Quimbanda, do Candomblé, ele foi bruxo, foi feiticeiro, ele se envolveu com a magia nórdica, com a magia celta, ele se envolveu com a magia negra do Haiti, o voodoo. Gente, e aí tinha um espírito imundo que manifestava toda vez, toda semana ele estava lá, batendo cartão, pá, pá, pá. Eu já mandei esse bicho embora um monte de vezes. Aí teve uma hora que eu estava lá orando, manifestou, onde é que você está escondido? Na hora, Curitiba é frio, Curitiba só tem 2 estações, você sabia disso? Só tem a rodoviária e o inverno, é frio o tempo todo. E aí o menino lá, casacado, na hora que eu falei, onde você está escondido? Mostrou a tatuagem. Uma tatuagem dessas do tipo tribal, é aquela que envolve, faz que nem uma aliança em volta do braço, da perna, da coxa, da panturrilha, da canela, com o espírito imundo ali. Olha o que eu estou falando, por que eu falo assim, é uma palavra minha? É porque está na Bíblia, mas é porque eu tenho atendido pessoas que estão sofrendo nessa área. Pode passar, querido. Marcas de espíritos imundos da feitiçaria, pode passar. Tatuagem no contexto de proteção, pode passar. Isso aqui, novidade. Flechas de signo ou flechas de amor e amizade. Pode passar o próximo aí. Isso aqui à direita, eu atendi uma moça aqui numa cidade próxima de Goiânia. A esquerda, perdão, a esquerda de vocês aqui. A direita de quem está olhando no vídeo. Quando a gente... não, a direita de vocês. Por que eu estou falando isso? A moça falou assim, pastor, eu fiz uma amizade, fiz uma aliança com os amigos, dá para você ungir minha tatuagem? Eu peguei, olha aqui. Falei, não, quem vai orar por você, porque tatuagem, quem unge mulher é mulher, quem unge homem é homem. É algo que eu ensino no Ministério da Libertação. Nada de homem ficar tocando em mulher, nem mulher ficar tocando homem. É homem com homem, mulher com mulher para ungir.
peguei o óleo e derramei, o Senhor te deu autoridade. Na hora que a menina chegou, a menina no ministério chegou, ela nem tocou, o demônio já manifestou, ela começou a gritar. Por quê? Aquela agulha, gente, entra dentro do sangue da pessoa levando tinta. É um acordo. Filtro de sonhos, aqui em cima, agora sim à esquerda. Sabe quando é que tem? Quando tem pactos, filtro de sonhos, ele coloca para sonhar os sonhos bons e não os ruins, para receber o morfúdio. Isso aqui, ó, é tatuagem de um soldado brasileiro que lutou na primeira guerra do Tempestade no Deserto. Hoje já é um senhor, já tem 50 anos. Perdeu amigos e fez tatuagem. Tudo isso manifestou, tudo isso aqui. Pastor, e quando a tatuagem é corretiva, tem algumas pessoas que usam na sobrancelha, ou faz reconstrução do seio da mama, eu nunca vi manifestar, eu nunca vi. Toda tatuagem manifesta? Não. Mas muitas manifestam? Muitas manifestam. Aprisiona, pode passar. Pode passar. Marcas de sensualidade, pimentinha, frutinha, perto do seio, perto da genitália, nas costas, em áreas de sensualidade, que são convites ao prazer ilegal. Pode passar. E piercing, pastor? Gente, eu tive uma experiência com piercing. Aliás, muitas, mas eu tive uma que foi impressionante. A mocinha de 19 anos, ela era esposa do filho do pai de santo. E a mãe dela levou ela para a igreja, num culto de domingo, e na hora do apelo ela manifestou feio, mas feio. Nós ficamos 2 horas no processo de libertação. Foi do mesmo jeito. Aí a pastora Fabíola teve um discernimento. Vê se essa moça está com algum piercing. Um piercing aqui, ó, no umbigo. Aprisionando o ventre. Tem criança aqui? Não, né? Então eu não posso falar o que foi que ela vomitou. Quando a Fabíola soltou o piercing dela, todo pacto, eu estava conversando com o pastor, é feito com comida e sangue. Todos eles. Abraão e Abimeleque, Isaac e Siquém, Jacó e Labão. Quando Isaac chama Jacó para abençoar, Esaú para abençoar, ele fala: me traz comida que eu vou abençoar aqui você. Jesus pega o pão e diz aqui: esse pão aqui é o meu corpo que é dado por vós, coma. Isso aqui é o cálice do meu sangue que é derramado por vocês, beba. Tem gente fazendo pacto aí e brincando, e fazendo acordo com as trevas, fazendo contrato espiritual com as trevas. Gente que acha que esses mandamentos não fazem. Pastor, não tem diferença. Pastor, eu fiz tatuagem. Não faça mais. Não faça mais. Peça depois no encontro com Deus, naquilo que você passou a pastor orar por você, para o seu pastor orar por você. Você tem pastor na sua congregação, faça isso. Desautorize o direito de perseguição satânica. Peça perdão ao Senhor no mundo espiritual. Diga: Senhor, eu pequei contra ti, eu matei, eu abortei. Como é que eu faço para esse negócio de confessar, pastor? Mateus 12, se teu irmão pecar contra ti, vai entre ele e ti só. Tudo começa porque Jesus está falando isso, aí Pedro diz: se o meu irmão pecar contra mim 7 vezes, eu perdoarei. Jesus diz: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Como é que você resolve essa questão do perdão? Se o pecado é interno, eu tenho inveja de você, eu tenho ciúme de você, eu não toquei em você, mas o pecado está aqui dentro de mim. Olha, eu fiquei com raiva de você. Eu falo com Deus: confessarei ao Senhor a minha iniquidade, Ele perdoará meu pecado. Pronto, é Salmo 32. Quando é que eu falo para o pastor? É quando meu pecado atinge um grupo de pessoas. É ali com aquele grupo ali, eu não conto para todo mundo, é entre ele e ti só. Agora, quando eu peco contra a igreja, aí, querido, o perdão, a confissão tem que ser pública. Eu tenho mais 4 mandamentos, mas vou deixar para um outro dia, porque eu quero orar com vocês. Existe muito envolvimento, gente, que a gente se mete, que a gente não sabe o que está fazendo. Gente que está acendendo vela. Gente, por que você acha que o espírito imundo pede para acender vela de 7 dias? Por quê? Porque ele está em trevas. E quem é o príncipe das trevas, querido? Quem é, gente? Aí ele pede para você acender vela branca, preta. Pede para acender incenso. Por que o espírito imundo, gente, quer governar a sua vida? Para te fazer infeliz, para destruir sua família, para arrasar a tua história, para cancelar tuas alegrias. E ele vai sempre te propor uma alternativa sedutora.
Ele vai sempre dizer para você: tem um caminho mais fácil, você não precisa seguir Jesus e sua cruz, vem por um caminho mais, eu te dou felicidade. É um negócio com as trevas, é um acordo comercial, é um pacto que você está fazendo sem saber. Esses dias eu atendi uma mocinha, olha para mim, deixa o pessoal do louvor lá. Esses dias eu atendi uma mocinha, gente, parece uma bobagem. Estava seguindo uma série de televisão aí que gosta de sangue, já é velha até. E aí tinha lá os vampiros de um lado, os vampiros do outro, tinha lá a Bela, tinha o Edward. Ela pega um estilete, corta o dedo e faz uma aliança. Gente, a menina de 15 anos terrivelmente endemoniada. O pastor achava que era brincadeira. Então entenda, quando você quebra as leis de Deus, o mandamento de Deus, você está dizendo assim, que você prefere ser infeliz. Eu vou orar por você agora. E durante essa oração eu vou fazer uma oração de confissão aqui, renúncia. Eu vou pedir para você, ainda que você não tenha cometido pecado, pastor, eu nunca abortei, nunca matei ninguém, mas ora. Eu nem cheguei nos pecados da sexualidade, não adulterarás. Pastor, eu estou impressionado com a quantidade de adultério na igreja, impressionado. A quantidade de deslealdade, de mulheres cometendo contra homens e de homens cometendo contra mulheres. Gente de Deus, que está entregando a identidade, a promessa e o ministério, que está jogando fora. Gente desautorizada, gente desabilitada. A quantidade de homens e mulheres viciados em pornografia. A quantidade de homens e mulheres que têm uma vida sexual perversa, estão cativos e não tem para quem pedir socorro. Não tem para quem pedir socorro. Gente que não perdoa. Gente que não se perdoa. Gente que não recebe sobre si o sangue do Cordeiro. Gente que continua levantando a mão e dizendo aleluia, glória a Deus, e fazendo festa, e pulando e dançando na presença do Senhor, mas que nunca celebrou Páscoa, ainda está lá no Egito. Você está lá no Egito ainda, algemado, debaixo do chicote. Porque você vem aqui para adorar, mas quando você sai daqui, você tem vontade de matar, tem vontade de morrer. Pastor, eu quero tirar minha vida. É gente que é perseguido por um espírito de morte. É gente que é perseguido por um espírito de sensualidade. Olha para mim, querido. Você quer ser livre hoje? Eu vou fazer uma pergunta. A Bíblia diz: com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se confessa para a salvação. Você precisa falar. Você quer ser livre hoje? Amém. Diz assim: amém, aleluiado.